eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como é ser enfermeiro nessas épocas de pandemia de coronavírus, né? É claro que isso vai acabar servindo também para todos aqueles outros profissionais que estão lá na linha de frente dessa guerra, né? Porque não deixa de ser talvez a guerra do nosso tempo. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler uma frase que é muito célebre na área da enfermagem, porque é uma frase que foi dita pela Florence Nightingale, né? Que foi a precursora da enfermagem. Então vamos lá. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, pode-se dizer a mais bela das artes. Bom, eu começo contando para vocês que a minha formação, a minha graduação é como enfermeira. Eu atuei algum tempo como enfermeira, mas nesse momento já tem por volta de 3 anos, talvez 3 anos e meio, que eu não atuo mais. Mas, uma vez enfermeira, sempre enfermeira. Então, eu acredito que eu tenho algum conhecimento para falar sobre o que é ser enfermeira, né? E a partir desse conhecimento eu posso fazer uma reflexão, inclusive também através do atendimento de alguns enfermeiros, eu posso fazer essa reflexão com mais propriedade de como é ser enfermeiro nessa época, nesse tempo em que vivemos. Bom, como vocês viram a frase, não é fácil ser enfermeiro. É claro que todas as profissões têm o seu lado bom, têm o seu lado não tão bom, têm as suas dificuldades próprias, né? Mas, como a frase nos conta, ser enfermeiro é lidar com a alma, né? Assim como tantas outras profissões, como essa que eu estou realizando agora, de analista junguiana, né? E para começo de toda essa nossa conversa, eu vou contar para vocês um pedaço da minha vida pessoal, né? Como eu disse, já tem 3 anos e meio que eu fiz essa transição de carreira, não por não ter sido feliz na enfermagem, é uma profissão que eu gosto muito, eu amo estar no hospital, amo cuidar da alma, mas num determinado momento eu achei que o meu chamado era em outro lugar, era cuidar dessa alma humana em outro lugar, e estou muito feliz. Mas nessa época agora de pandemia, com todos os ânimos alterados, com medo, com todos os sentimentos que de alguma forma a gente anteriormente conseguia esconder lá na nossa sombra, né? Porque todos nós temos as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas dificuldades, que nós, por vivermos nessa época em que o mundo pede que estejamos sempre felizes, que sempre sorrindo, sempre é quase que uma vida muito plástica, né? Muito linda, até para a gente mostrar nas redes sociais. Então a gente consegue de alguma forma esconder todos esses sentimentos. Mas nesse contexto, de repente eu me deparei, há mais de um mês atrás, com 2 convites para que eu retornasse para a enfermagem, né? Eram convites muito comoventes, me lembrando do meu juramento, me lembrando do quanto eu me comprometi a cuidar do ser humano, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito balançada, né? Fiquei muito tocada, me lembrei muito do dia que eu me formei, daquele juramento maravilhoso que nós fazemos quanto enfermeiros, e fiquei mesmo tentada a atender esse chamado. Mas aí, né, nas minhas reflexões, eu me lembrei da minha família. Eu me lembrei desse risco que todos os meus colegas enfermeiros, infelizmente, estão sujeitos nesse momento. Então é uma profissão muito difícil, em que tem que ter uma dedicação quase que exclusiva, tem que ter muito aprofundamento teórico, tem que ter muito sangue frio em alguns momentos para lidar com situações absolutamente difíceis. E, além de tudo, tem que ter o mais difícil de tudo isso, que eu considero, né, o mais difícil de tudo isso, que é manter a sua humanidade, mesmo quando o mundo, por vezes, te cobra que você seja absolutamente frio. Lembrar que aquele paciente, aquela vida, não é só um diagnóstico, não é só o leito, o número tal, mas sim é uma vida, é o senhor João, né? A senhora Ana,
Isso é muito difícil, manter a nossa humanidade quando tudo nos impulsiona a tratar o ser humano como um número, como um diagnóstico. E eles conseguem, né? É claro que talvez nem todo momento, nem todas as pessoas consigam, porque afinal de contas a gente precisa, nas situações mais extremas às vezes, nos manter sadios, né? Principalmente sadios psiquicamente falando, né? Então isso não é muito fácil. E aí, como eu disse antes, eu fiquei muito pensativa, fiquei com meu coração muito dolorido, mas optei por não atender esse chamado. Talvez até muitas pessoas possam me criticar, né? Porque é um momento que o país está precisando, mas eu achei que os riscos, principalmente para minha família, seriam muito grandes. E eu achei também que eu poderia, nesse momento, até pela minha falta de prática de anos, né, não estar exercendo, eu achei que seria muito mais produtivo eu continuar dando meu apoio para a alma humana nesse campo em que eu estou agora, que é o de terapeuta junguiana, né? E realmente eu tenho percebido que a procura para terapia, que as pessoas estão muito carecidas desse apoio. Porque realmente, antes de tudo isso, tinha uma cobrança muito diferente, né? E agora, de repente, a gente se vê com uma coisa que normalmente a gente não se preocupa, como, por exemplo, o medo da morte. Então, tudo aquilo que nós conseguíamos antes esconder lá na nossa sombra, agora muito provavelmente está muito mais difícil. Muitas pessoas não estão conseguindo, e isso faz parte, é compatível com a normalidade, com a saúde psíquica. Por que eu falo isso? Porque é a vida, gente, é o normal que em momentos nós estejamos mais alegres, em outros momentos nem tanto. Outros dias a gente acorda com o pé esquerdo, acorda triste, isso tudo faz parte da vida. Isso é saudável, nós precisamos sempre, de alguma forma, vivenciar mesmo esse lado difícil, né, dos nossos sentimentos, da nossa vida. Isso é saudável, né? Diferente do que nós pensamos muitas vezes, não é saudável eu fazer de conta, eu fingir que não existe esse outro lado. E voltando um pouquinho para os profissionais da saúde, voltando principalmente para a enfermagem, é muito triste a gente, de repente, assistir o jornal e ver o quanto essas pessoas talvez nunca foram reconhecidas como deveriam, né? Todas as vezes que nós mesmos vamos ao hospital, então a gente fica lá vários dias, fica internado, passa por um processo muito difícil, muito doloroso, que é o adoecimento, e nós vemos vários outros profissionais, mas nos esquecemos da importância desse profissional incrível, esse profissional que se dedica quase que absolutamente a essa profissão, e quando termina o nosso processo de adoecimento, dificilmente as pessoas se lembram da enfermagem, né? Isso é muito triste, porque, como eu disse, é um profissional que se dedica absolutamente para o cuidado, absolutamente para o ser humano. Isso com vários outros profissionais também, né? Mas em especial com a enfermagem, que é aquela que eu posso contar mais para vocês. Por exemplo, a grande maioria dos hospitais não existe um lugar de descanso para esses profissionais. Então, é um lugar que no intervalo ali que lhe cabe do plantão, que ele possa dormir, né? É de cortar o coração quando a gente abre o jornal hoje em dia para assistir, né? Liga a televisão e vê muitos profissionais nesses hospitais de campanha que temos agora dormindo no chão, exaustos, depois de 6, 12, 24 horas de plantão, tendo que dormir no chão contaminado. Então, o meu recado aqui hoje para essas pessoas é que eles comecem a olhar para si próprios, né, quanto indivíduos, quanto categoria, e se dar o valor. Porque uma coisa importante que a psicologia junguiana me ensinou é que, enquanto nós não nos dermos o nosso próprio valor, os outros certamente não conseguirão fazer isso. É um movimento que primeiro tem que acontecer dentro de nós. A outra coisa importante que eu gostaria de deixar para os meus colegas enfermeiros e todos os outros profissionais é, como eu disse anteriormente, tudo aquilo que há dentro de nós precisa de alguma forma, em algum momento, ser vivenciado, né? Então, mesmo aqueles momentos de tristeza, mesmo aqueles momentos que nós não gostamos de admitir, em que eu me sinto impotente perante o sagrado, perante algo maior
que está acima de mim, sabe? Quando eu faço tudo pelo meu paciente e ele não sobrevive, ele não responde ao tratamento e me vem muito forte aquela sensação de incapacidade, de impotência, de incompetência. Mesmo esse sentimento e todos os outros que a gente considera como negativo devem ser de algum momento, de alguma forma, serem vivenciados. Não escondam esses sentimentos, porque certamente eles não deixarão de existir. Eles simplesmente retornarão num outro momento, talvez de uma maneira, inclusive, muito mais perversa, né? Uma outra coisa importante, principalmente nessa época agora, nessa guerra que nós vivemos contra o Covid, se permitam alguns momentos de descanso, descanso psíquico, descanso em que eu paro, mesmo que seja no momento que eu estou fazendo alguma outra coisa, e me permito respirar. Isso, meus amigos, talvez faça a diferença enorme entre vocês passarem vivos, passarem intactos do ponto de vista psíquico por esse momento, ou, de repente, vocês sucumbirem, por exemplo, a um burnout, né? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento profundo aos meus colegas que continuam na linha de frente. Eu, de verdade, não sei o que seria das pessoas, o que seria da alma humana e do nosso país sem os profissionais da saúde, né? Vemos esses verdadeiros heróis nesses dias sombrios, trabalhando até o limite da sua exaustão, trabalhando mesmo sabendo que estão colocando a sua família em risco, mesmo sabendo que estão colocando as suas próprias vidas em risco. Então, eu deixo aqui o meu convite para todos vocês. Agora, nunca existiu nos tempos modernos uma época em que nós todos estivéssemos com todos os nossos sentimentos tão à flor da pele e talvez tão carecidos de talvez iniciar um processo terapêutico, a fim de que quando acabar tudo isso e, enfim, no restante das nossas vidas, nós sejamos de verdade indivíduos mais felizes, mais conscientes de nós mesmos e que possamos ter uma vida de alguma forma mais plena. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Um abraço.